Seguindo na Copa do Brasil, então, chegamos às 7 horas da noite, quando Fortaleza enfrenta o Vasco no Castelão. Alan. Pois é, mais um dos candidatos a melhor jogo da semana, né? Fortaleza e Vasco pela Copa do Brasil, 7 da noite nesta quarta-feira, feriado também. Não chega a ser um horário ruim, né? É um feriado, não vai ser tão difícil de chegar assim. E é um jogo que vai ter transmissão do Sport TV e do Premiere. Então, Fortaleza e Vasco você pode acompanhar na TV por assinatura, aí no canal Sport TV, se você tiver no seu pacote, ou no Premiere, se você for assinante do pay-per-view na TV paga, ou também no streaming, no Globoplay ou em outros parceiros como o Amazon Prime, que vendem também o serviço de pay-per-view da Globo. O que a gente pode esperar desse jogo, Marinho? Afinal de contas, o Vasco viveu uma turbulência muito grande no último fim de semana. O Fortaleza, que vem de uma vitória impressionante contra o Boca Juniors, já não teve esse mesmo desempenho contra o Red Bull Bragantino. O que dá pra gente esperar em campo desse jogo? Que eu espero sim que seja um dos melhores da semana pra gente acompanhar. Eu vou começar pelo Fortaleza, que viveu, de certa forma, uma ressaca. Tudo bem, o Fortaleza não foi campeão, mas o que fez contra o Boca Juniors foi gigantesco, como o Alan bem citou. Por isso, no Brasileirão, encarou uma ressaca contra o Bragantino, acabou empatando, mas também é um time que, apesar dessas oscilações, vive um momento considerado positivo sob comando do Juan Pablo Vojvoda, que tem ali no Luthier um ótimo jogador ofensivo, está crescendo coletivamente, o Pikachu andou jogando bem também, então é um time interessante que tem jogado bem o Fortaleza. Já o Vasco é um caso à parte. Quando tu me perguntas, Alan, o que esperar em relação ao Vasco, é o maior de todos os pontos de interrogação nesse momento. A começar pela forma que foi demitido o Ramon Dias, ou que se demitiu. Ninguém sabe. Por quê? O Ramon Dias disse que foi demitido pelo Twitter. O X, hoje em dia, que mudou de nome, né? Ele disse que ele ficou sabendo da demissão pelas redes sociais. Enquanto o Vasco diz que o Ramires e o filho dele se demitiram nos vestiários. O repórter do All Sport, Bruno Braz, explicou essa situação que é pitoresca, né? Que é difícil de se entender. Houve um ruído de comunicação gigantesco entre o Ramon Dias e sua comissão e a direção do Fluminense. A direção do Fluminense ouviu até o pedido de demissão do Fluminense, perdão, do Vasco, ouviu o pedido de demissão do Ramon Dias e depois publicou isso nas redes sociais. Mas o Ramon não tinha acreditado que a situação se concretizou e depois entendeu que foi demitido, ou que ficou sabendo de sua demissão pelas redes sociais. O mais curioso disso tudo é que quem está com a verdade vai parar na justiça, porque está em débito, né, uma multa rescisória caso o Vasco tenha tido o treinador, caso se entenda que ele foi demitido. Então, quem tem razão vai parar na justiça, vai parar no tribunal, e é uma situação realmente muito confusa pela qual passa o Vasco. Dito tudo isso, eu quero abrir o palpite. Para mim, da Fortaleza contra o Vasco pela Copa do Brasil. Eu também vou seguir esse palpite aí. Fortaleza vence e encaminha a classificação. Depois, vamos ver com qual tamanho de vantagem, né? Se vai ficar complicado para o Vasco reverter ou não no Rio de Janeiro. Mas com todo esse momento, com tudo que a gente viu no sábado entre Vasco e Criciúma, no pós-jogo, toda essa confusão da saída do Ramon Dias. Foi saído? Saiu? O que aconteceu? Realmente não dá para apostar no Vasco nesse contexto. Claro que pode surpreender a gente sempre. A gente está aqui no palpite para acertar e para errar também. Mas eu acho que o Fortaleza é a minha aposta mais segura. Aqui no programa eu tô para errar, tu tá para acertar. É basicamente assim, é o que tem acontecido. Corinthians, né? Mas olha, é verdade. Sabe que é difícil até de explicar o Vasco da Gama. Sabe, eu tive hoje pela manhã, no de primeira, a gente teve uma aula com o Bruno Braz, mas é difícil de explicar, é difícil de conseguir compreender tudo que aconteceu, porque foi uma baguncinha daquelas que, olha, quarto de criança fica... Não é nada perto disso, tá?